característica, então, que nós podemos falar do liberalismo econômico? Podemos simplesmente citar a não intervenção do Estado na economia, como foi retratado. Essa não intervenção do Estado na economia vai direto criticar o sistema mercantilista. Uma outra característica interessante é a lei da oferta e da procura. Como assim? Ora, essa. Se muita gente procura um produto, o preço aumenta. Imagine você com dinheiro no bolso. Muita gente com dinheiro no bolso. E eu sou um supermercado a vender um produto X. Esse produto, sabendo que vocês têm dinheiro, eu aumento o preço. Lei da oferta e procura. Quanto mais eu tenho a procura, maior o valor, o preço da oferta. E se não tiver procura? Se ninguém procurar o produto, aí, simplesmente, eu abaixo o preço. Né? Lei da oferta e da procura. Se eu tenho muita oferta e pouca procura, o preço cai. Se eu tenho muita procura e pouca oferta, o preço aumenta. Uma outra característica interessante dentro do liberalismo econômico é a livre concorrência. Ou seja, o século XVIII está apresentando para a gente a disputa, o capitalismo concorrencial, ou seja, a livre concorrência. Eu posso muito bem montar uma barraca aqui e vender maçãs. Um colega meu pode vir ao lado e também vender maçãs, só que com preços diferentes, abrindo a concorrência. É o que nós chamamos de livre concorrência. A quarta característica é o incentivo à propriedade privada. Característica essa do liberalismo econômico. O Estado começa a venda de terras a personagens terceiros, ou seja, a propriedade privada. A terra deixa de ser do Estado, passando para as mãos de particulares. Bom, porém, dentro dessa lógica do liberalismo econômico, nós temos duas escolas, uma francesa e uma inglesa, que surgem aí no cenário liberal econômico. A escola francesa dos chamados fisiocratas. O que é fisiocrata? Filósofo econômico. Essa escola francesa defende a agricultura, a terra, como fonte de sua riqueza. Já a outra escola é a escola inglesa, também conhecida como escola clássica. Essa escola, a inglesa, defende como fonte de sua riqueza a indústria, o comércio. Há um duelo, escola fisiocrática, escola clássica. A francesa versus a inglesa, a agricultura versus a indústria e o comércio. Analise comigo, qual delas, qual o pensamento delas vigora até hoje com força? Aqui tem como fonte de riqueza a agricultura ou que tem como fonte de riqueza a indústria e o comércio? Pensem, vocês vão perceber que é a clássica. Veja bem, dentro dessas escolas fisiocrática, clássica, principalmente a clássica, nós vamos idealizar alguns pensadores, os pensadores do liberalismo econômico, os filósofos econômicos. Temos vários, né? O grande pensador econômico, Adam Smith, Teoria da Riqueza das Nações, onde ele defende a sua ideologia, o seu pensamento é defendido a partir do pressuposto que toda a riqueza de uma nação estaria na divisão do trabalho. Ou seja, vamos dividir o trabalho em setores, numa linha de montagem, colocando o trabalhador especificamente em lugares particularizados para simplesmente gerar uma riqueza maior para o patrão. Então, a divisão do trabalho geraria riquezas. Essa é a teoria de Adam Smith, o principal pensador desse período. Um outro pensador interessante que nós defenderemos aqui a sua tese é Thomas Malthus, com sua famosa teoria, chamada teoria malthusiana. O que diz essa teoria? Diz simplesmente que a população ela cresce em PG, o alimento cresce em PA. Logo, num determinado período da história, você vai ter muito mais gente do que alimento. Percebe? Num determinado período da história. Não é hoje.
Hoje o que você vê é uma má distribuição do alimento no planeta Terra, onde regiões passam necessidades, fome, outras regiões desperdiçam alimento, como é o exemplo do Brasil, que desperdiça alimento. Há uma má distribuição. Voltando à teoria de Malthus, então, o PG, o PA, a população em PG, o alimento em PA, faz com que gere como solução até uma crise, uma guerra, epidemias, para acabar com o excedente populacional. Outros dois filósofos econômicos, não de tamanha importância, mas têm suas próprias características, foram Stuart Mill e David Ricardo. Então, 4 são os pensadores, filósofos econômicos bastante importantes. Adam Smith, Thomas Malthus, Stuart Mill e David Ricardo. Ainda dentro da lógica do iluminismo, você tem os chamados déspotas esclarecidos, o chamado despotismo esclarecido, que também pode ser chamado de reformismo ilustrado. Mas o que é um déspota esclarecido? A palavra déspota vem de rei absoluto. A palavra esclarecido vem de ideias liberais, ideias iluministas. Então, um déspota esclarecido seria um rei absolutista com ideias liberais? Parte desse pressuposto. Mas aí você fica pensando, como é que você pode ter um rei absolutista com ideias liberais? Você não pode, isso é verdade. Isso é uma jogada de alguns monarcas absolutistas para conquistarem a sua população e não perderem o poder. Logo, eles se dizem déspotas esclarecidos. Reis, monarcas, influenciados, adotando ideias liberais do iluminismo. Isso é o despotismo esclarecido. Só que nós temos alguns principais déspotas esclarecidos na nossa visão. Que principais déspotas seriam estes? Bom, o primeiro que a gente pode falar aqui é Catarina II, da família Romanov, a famosa família russa, czarista. Catarina II, Rússia. Outro déspota interessante para a gente é Frederico II, da Prússia. Não confundo, Catarina II, Rússia. Frederico II, Prússia. Prússia é um dos estados que mais à frente, na segunda metade do século XIX, irá se formar a Alemanha. Então, Frederico II, Prússia, Catarina II, Rússia. O terceiro e mais famoso déspota esclarecido é um carinha conhecido da gente, o famoso Marquês de Pombal, que não era rei, como era o caso de Catarina e de Frederico, mas sim era o primeiro-ministro português, né, do reinado de José I. O Marquês de Pombal tinha como objetivo reorganizar não apenas a metrópole, como as colônias, incluindo o Brasil, para Portugal. Ele é que fez as famosas reformas pombalinas, que entre várias características dessas reformas pombalinas feitas por Marquês de Pombal, era, por exemplo, a expulsão dos jesuítas, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro e, entre outras mais, a criação, por exemplo, das casas de fundição na região de Minas Gerais. Um outro déspota esclarecido vem da Espanha, Carlos III. Carlos III também é conhecido como um outro déspota esclarecido. Temos mais um. O último grande déspota esclarecido conhecido pela história foi José II, do Império Austro-Húngaro, da Áustria. Perceba um detalhe. Catarina II, Frederico II, José II. Todos eles recebem segundo. Mas isto não é, preste atenção, não é característica de déspota esclarecido. Isto é apenas uma coincidência. Então, só para a gente repetir, os principais déspotas, Catarina II da Rússia, Frederico II da Prússia, o Marquês de Pombal de Portugal, o Carlos III da Espanha e José II do Império Austro-Húngaro. Vamos ver agora nossas dicas de estudo? Vamos lá?
Bom, nós temos dois livros, uma boa leitura. O Iluminismo, de Francisco Falcón, e Riqueza das Nações, de Adam Smith. Filósofo esse até comentado durante a nossa aula. Tudo bem? Então até a próxima. Na aula de hoje aprendemos mais sobre o iluminismo. O pensamento iluminista foi o movimento cultural que criticou o antigo regime, ou seja, as ideias liberais que criticavam reis e a Igreja Católica. Falamos sobre os pensadores do iluminismo. Os principais pensadores do iluminismo são Diderot, D'Alembert, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, dando uma ênfase ao Rousseau. Vimos o liberalismo econômico. As principais características do liberalismo econômico são não intervenção do Estado na economia, a lei da oferta e da procura, a livre concorrência e o incentivo à propriedade privada. Bons estudos! E aí, colega? Tudo bem? Lembre-se de dar ênfase ao iluminismo, conceito, aos pensadores do iluminismo. Lembre-se da França. Lembre-se também do conceito de liberalismo econômico e seus pensadores. E vai uma dica aí de atividade. Faça uma discussão em sala de aula sobre o conceito de liberalismo e até sobre o próprio conceito de democracia. Tudo legal? Então até a próxima.